Aula 5. Legislação de trânsito. Sinalização de trânsito. Os sinais de trânsito classificam-se em sinalização vertical, horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização de obras, sinalização luminosa, sinais por gestos e sinais sonoros. Características da sinalização de trânsito. Elas devem seguir um padrão estabelecido em lei, no artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro. Deve ser colocada em local visível e legível e sem estar encoberta por galhos ou publicidades. Artigo 81. Estar em distância compatível com a segurança do trânsito. Vias sinalizadas e seguras é um direito de todos. Deve ser conhecida, protegida, respeitada e obedecida por todo usuário. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito enquanto não estiver devidamente sinalizada. Não serão aplicadas as penalidades previstas no CTB por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Os sinais verticais, de acordo com a sua função, são sinal de regulamentação, sinal de advertência e sinal de indicação. Os sinais verticais são todos aqueles que ficam em postes ou suspensos sobre as vias. Sinalização de regulamentação. Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são obrigatórias e seu desrespeito constitui infração. Formas e cores dos sinais de regulamentação. A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e branca. Características dos sinais de regulamentação. Temos forma, obrigação e restrição, e temos a proibição. A forma é circular. Cor, o fundo branca, símbolo preta, tarja vermelha, a orla vermelha e as letras preta. Constituem exceção contra a forma os sinais R1 de parada obrigatória e R2 de de preferência, com as características. Forma, a R1 ela é octogonal, a R2 triangular. Cor, fundo vermelha, orla inteira, interna branca, orla externa vermelha, letras branca, fundo branca e orla vermelha. Sinalização de regulamentação. Aqui nós temos algumas placas. R1, parada obrigatória. R2, de preferência. R3, sentido proibido. R4A, proibido virar à esquerda. R4B, proibido virar à direita. R5A, proibido retornar à esquerda. R5B, proibido retornar à direita. R6A, proibido estacionar. R6B, estacionamento regulamentado. R6C, proibido parar e estacionar.
R7, proibido ultrapassar. R8A, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. R8B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. R9, proibido trânsito de caminhões. R10, proibido trânsito de veículos automotores. R11, proibido trânsito de veículos de tração animal. R12, proibido trânsito de bicicletas. R13, proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. R14, peso bruto total máximo permitido. R15, altura máxima permitida. R16, largura máxima permitida. R17, peso máximo permitido por eixo. R18, comprimento máximo permitido. R19, velocidade máxima permitida. R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. R21, alfândega. R22, uso obrigatório decorrente. R23, conserve-se à direita. R24A, sentido de circulação da via ou pista. R24B, passagem obrigatória. R25A, vira esquerda. R25B, vira direita. R25C, siga em frente ou à esquerda. R25D, siga em frente ou à direita. R26, siga em frente. R27, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham-se à direita. R28, duplo sentido de circulação. R29, proibido o trânsito de pedestres. R30, pedestre ande pela esquerda. R31, pedestre ande pela direita. R32, circulação exclusiva de ônibus. R33, sentido de circulação na rotatória. R34, circulação exclusiva de bicicletas. R35A, ciclista transite à esquerda. R35B, ciclista transite à direita. R36A, ciclista à esquerda, pedestres à direita. R36B, pedestre à esquerda, ciclistas à direita. R36C, circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. R37, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. R38, proibido o trânsito de ônibus. R39, circulação exclusiva de caminhão. R40, trânsito proibido a carros de mão. Informações complementares. Essas placas de regulamentação, elas podem estar em uma placa retangular e com algumas informações complementares, como esses exemplos: início de proibição de estacionamento, término de proibição de estacionamento, estacionamento regulamentado para táxi, caminhões, ônibus obrigatório faixa da direita, placa de proibido estacionar, pois ali é carga e descarga, permitido nos horários determinados pela placa, só ônibus e área de pedestres, proibido então o trânsito de veículos automotores. Formas e cores dos sinais de advertência. A forma padrão dos sinais de advertência é quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. A sinalização de advertência estão associadas às cores amarela e preta. Característica dos sinais de advertência. Eu tenho forma e eu tenho a cor, fundo amarela, símbolo preta, orla interna preta, orla externa amarela e letras preta. Constitui exceções quanto à cor, o sinal A24 de obras
que possui fundo e orla na cor laranja. O sinal A14, semáforo à frente, que possui símbolo nas cores preta, vermelha, amarela e verde. Todos os sinais que, quando utilizados na sinalização de obras, possuem fundo na cor laranja. Quanto à forma, os sinais A26A de sentido único, A26B de sentido duplo e A41 Cruz de Santo André. Exceções quanto à forma, sinal. Temos A26A, A26B, retangular. E temos A41 Cruz de Santo André. Cor, fundo, amarela, orla interna, preta, orla externa, amarela, seta, preta, fundo, amarela, orla interna, preta e orla externa, amarela. Sinalização de advertência. A1A, curva acentuada à esquerda, A1B, curva acentuada à direita, A2A, curva à esquerda, A2B, curva à direita. A3A, pista sinuosa à esquerda, A3B, pista sinuosa à direita, A4A, curva acentuada em S à esquerda, A4B, curva acentuada em S à direita, A5A, curva em S à esquerda, A5B, curva em S à direita. Lembrando que só advertência que tem curva. Regulamentação é vire. A6, cruzamento de vias. A7A, via lateral à esquerda. A7B, via lateral à direita. A8, interseção em T. A9, bifurcação em Y. A10A, entroncamento obíquo à esquerda. A10B, entroncamento obíquo à direita. A11A, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. A11B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. A12, interseção em círculo. A3A, confluência à esquerda. A3B, confluência à direita. A14, semáforo à frente. A15, parada obrigatória à frente. A16, bonde. A17, pista irregular. A18, saliência ou lombada. A19, depressão. A20A, declive acentuado. A20B, aclive acentuado. A21A, estreitamento de pista ao centro. A21B, estreitamento de pista à esquerda. A21C, estreitamento de pista à direita. A21D, alargamento de pista à esquerda. A21E, alargamento de pista à direita. A22, ponte estreita. A23, ponte móvel. A24, obras. A25, mão dupla adiante. A26A, sentido único. A26B, sentido duplo. A27, área com desmoronamento. A28, pista escorregadia. A29, projeção de cascalho. A30A, trânsito de ciclistas. A30B, passagem sinalizada de ciclistas. A30C, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. A31, trânsito de tratores ou máquina agrícola. A32A, trânsito de pedestres. A32B, passagem sinalizada de pedestres. A33A, área escolar. A33B, passagem sinalizada de escolares. A34, crianças. A35, animais. A36, animais selvagens. A37, altura limitada. A38,
largura limitada. A39, passagem de nível sem barreira. A40, passagem de nível com barreira. A41, Cruz de Santo André. A42A, início de pista dupla. A42B, fim de pista dupla. A42C, pista dividida. A43, aeroporto. A44, vento lateral. A45, rua sem saída. A46, peso bruto total limitado. A47, peso limitado por eixo. A48, comprimento limitado. Dentro das placas de advertência, podemos ter algumas informações complementares de acordo com a necessidade do trânsito. Temos algumas sinalizações especiais de advertência, como exemplo, para faixa ou pistas exclusivas de ônibus, para pedestres e para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. Continuando nas placas verticais, temos as placas de identificação de rodovias e estradas. Temos rodovias e estradas pan-americanas, temos rodovias e estradas federais e rodovias e estradas estaduais. Placas de municípios, de regiões de interesse de tráfego, de pontes, viadutos, túneis e passarelas, placa de pedágio e quilométrica. De limite de municípios, divisa de estados, fronteira, perímetro urbano, placa indicativa de sentido e placa indicativa de distância. Temos também placa diagramada e temos as placas educativas. Placas de serviços auxiliares. Placas de serviços auxiliares para condutores. Temos área de estacionamento, informações turísticas, câmbio, correio, rua 24 horas, serviço telefônico, serviço mecânico, borracharia, abastecimento, pronto-socorro, serviço sanitário, restaurante, hotel, área de campismo, estacionamento de trailer, banho, cemitério, pedágio, terminal rodoviário, terminal ferroviário e metroviário, aeroporto, heliporto, porto, transporte sobre água, terminal aquaviário, ponto de parada. Cobrança automática, fiscalização eletrônica, via monitorada. Placas de serviços auxiliares para pedestres. Símbolo de pedestre, travessia de pedestres, rampa de acesso e rampa de acesso, subida e descida. Escada de acesso e botoeira de semáforo. Placas de serviços auxiliares para deficientes físicos. Símbolo internacional de acesso. Temos faixa de travessia, rampa de acesso, placas de atrativos turísticos. Atrativos turísticos naturais, montanha, praia, ilha, rio, lago, lagoa, cachoeira, patrimônio natural, gruta, turismo rural, estância hidromineral, atrativos históricos e culturais, arquitetura religiosa, arquitetura militar, arquitetura histórica e monumento.
museu, ruína, patrimônio cultural, sítio arqueológico. Farol, centro de cultura, biblioteca. Área para prática de esportes. Esportes, esportes equestres, esportes automobilísticos, esportes náuticos. Pesca submarina, pesca esportiva, montanhismo e golfe. Aeroclube, marina, futebol, ciclismo. Áreas de recreação: praça, barco de passeio, parque urbano, represa. Teleférico, mirante, parque de diversões. Locais para atividades de interesse turístico: festas populares, teatro, convenções, artesanato. Zoológico, zoosafari, planetário e feira típica. Exposição agropecuária, rodeio, pavilhão de feiras e exposições. Placas de identificação de atrativo turístico. Nós temos algumas aplicações para essas placas de acordo com a necessidade do local. Placas indicativas de sentido de atrativo turístico. Placas indicativas de distância de atrativos turísticos. Sinalização horizontal. Tudo que fica no chão, pintado. Linhas de divisão de fluxos opostos. Nós temos, na primeira figura, as linhas simples, contínua, indica que é proibida a ultrapassagem para os dois sentidos. Temos simples e seccionada, que é permitida a ultrapassagem para os dois sentidos. Dupla contínua, proibida a ultrapassagem para os dois sentidos. Dupla contínua e seccionada, permite a ultrapassagem somente do lado tracejado. Dupla seccionada, delimita a faixa que pode ter seu sentido de circulação invertido temporariamente, em função da demanda do fluxo de veículos. Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido. Simples contínua, não permite mudança de faixa. Simples seccionada, permite mudança de faixa. As faixas brancas indicam que o sentido é o mesmo, sentido único. A faixa amarela indica que aquela via, o sentido é duplo. Marcas de canalização. Separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos e separação de fluxo de tráfego do mesmo sentido. Setas direcionais e símbolos. Esses símbolos, eles são pintados no pavimento. Siga em frente, vire à esquerda, vire à direita. Siga em frente ou vire à esquerda, siga em frente ou vire à direita. Retorno à esquerda, retorno à direita, mudança obrigatória de faixa, indicativa de movimento em curva, dê a preferência, Cruz de Santo André, bicicleta, serviços de saúde e deficiente físico. Dispositivos auxiliares. Dispositivos delimitadores, balizador, elemento refletivo e as taxas. Podem ser nas cores vermelha, amarela e branca. Dispositivos de sinalização de alerta. Obstáculos com passagem só pela direita, obstáculos com passagem por ambos os lados, obstáculos com passagem só pela esquerda,
utilizado na parte superior do obstáculo. Marcadores de perigo. Indica que a passagem deverá ser feita pela direita. Indica que a passagem poderá ser feita tanto pela direita como pela esquerda. Indica que a passagem deverá ser feita pela esquerda. Indica que a passagem poderá ser feita tanto pela direita como pela esquerda. Marcadores de alinhamento. Alerta o condutor do veículo quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Dispositivo luminoso. É um painel eletrônico. Dispositivos de uso temporário. Temos o cone, um cilindro, balizador móvel, tambor e os cavaletes. Cancelas e faixas. Temos sinalização de obras, sinalização de advertência, na cor laranja e preta, e o seu uso é temporário. Sinalização semafórica de regulamentação. Veicular, nas cores vermelha, indica a proibição do direito de passagem, amarela, indica o término do direito de passagem, verde, indica a permissão do direito de passagem. Veicular direcional. Utiliza-se de setas luminosas, nas cores vermelha, amarela e verde. Veicular de controle de acesso específico. Uso em controles do tipo praças de pedágio e balsas, nas cores vermelha e verde. Veicular de controle ou faixa reversível, nas cores vermelha, indica por meio do símbolo X a proibição de circular na faixa sinalizada. Verde, permite a circulação na faixa indicada pela seta. Semafórica para pedestre, nas cores vermelha, vermelho intermitente e verde. Vermelha indica para o pedestre a proibição da travessia. Vermelho intermitente, que é considerado uma cor, indica para o pedestre o término do direito de iniciar a travessia. Sua duração deve permitir a conclusão das travessias iniciadas no tempo de verde. Verde indica para o pedestre a permissão do direito de travessia. Ciclista, vermelha, amarela e verde. Sinalização semafórica de advertência veicular. Amarelo intermitente. Adverte da existência de situação perigosa ou obstáculo. Gestos de agentes da autoridade de trânsito. Braço levantado verticalmente com a palma da mão para a frente indica que a ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar. Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Ordem de diminuição de velocidade. Braços estendidos horizontalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento. Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para frente, do lado do trânsito a que se destina. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento.
Braço levantado com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Ordem de seguir. Gestos dos condutores. Conversão à esquerda, conversão à direita e redução ou parada. Sinais sonoros. São os apitos da autoridade e seus agentes. Esses sinais sonoros se chama silvo. Um silvo breve libera o trânsito em direção sentido indicado pelo agente. Significa siga. 2 silvos breves indica parada obrigatória. Pare. Um silvo longo, quando for necessário diminuir a marcha dos veículos. Diminuir a marcha. Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com o gesto dos agentes. Diferenças entre os sinais de regulamentação e de advertência. Em razão de suas semelhanças, algumas placas podem ser confundidas. A R1 de parada obrigatória pode se confundir com a A15, de parada obrigatória à frente. R6A, proibido estacionar. R6C, proibido parar e estacionar. R14, peso bruto total máximo permitido. E na advertência, peso bruto total limitado. A regulamentação, altura máxima permitida. Advertência, altura limitada. Regulamentação, largura máxima permitida. Advertência, largura limitada. Regulamentação, peso máximo permitido por eixo. Advertência, peso limitado por eixo. Regulamentação, comprimento máximo permitido. Advertência, comprimento limitado. Regulamentação, conserve-se à direita. E regulamentação também, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Regulamentação, sentido de circulação da via ou pista. Advertência, sentido único. Regulamentação, vira à esquerda. Advertência, curva acentuada à esquerda. Regulamentação, vira à direita. Advertência, curva acentuada à direita. Regulamentação, duplo sentido de circulação. Advertência, mão dupla adiante. Regulamentação, sentido de circulação na rotatória. Advertência, interseção em círculo. Circulação exclusiva de bicicletas na regulamentação. Na advertência, trânsito de ciclistas. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Esse vídeo estará salvo no YouTube. Vocês podem rever a qualquer momento. Bons estudos e até a próxima aula rumo à aprovação.